Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Emerson Almeida por aqui do nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Canal esse aqui onde diariamente o propósito é proporcionar a condição para que mais pessoas conquistem o nível de evolução necessário e essencial para quem busca, né, operar contrato futuro de milho na B3. A gente então traz toda essa estruturação de forma contínua, né, porque é uma construção mesmo, né, se tornar um profissional do mercado financeiro é uma construção. Digo isso porque tenho 28 anos de atuação no mercado financeiro, nem sempre no mercado de milho, mas também posso dizer que a nível Brasil, o primeiro contrato de milho negociado na B3, nesse padrão novo do contrato aí, em relação a não ter entrega física, estava finalizando esse processo de ter entrega física, que aí tinha o pregão call de fechamento no milho, a gente fazia dentro do pregão da bolsa, né, e depois ficava no eletrônico, e depois de um tempo só o eletrônico, mas desde todo esse processo, né, a gente atua então fazendo operações de contrato futuro, agro, né, foco no milho, e aí vem boi, vem café, vem soja, a gente está operando todas as commodities. Nosso foco de assessoria, daí é business, negócio, né, o nosso foco de assessoria no Brasil Trade Agro hoje é considerado um dos escritórios mais preparados no Brasil, né, a nível de experiência, e a gente tem então colaborado para que muitos clientes tenham conseguido conquistar aquilo que está proposto dentro do seu nível de estratégia. Então, esse é o nosso objetivo, né? Mas aqui também, né, em primeiro lugar, a bandeira levantada, né, a apresentação é educacional. Porque o que acontece? Dentro do caminho profissional, você vai aprender que você vai poder escolher estar perto, próximo de pessoas que você decide, quer estar perto da Brasil Trade Agro, da minha experiência, você escolhe, né? Estando aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa, como você chamando outras pessoas. Então, veja que você tem a liberdade, esse é um ponto bastante importante que precisa ficar claro, essa condição aí. Então, na evolução aqui sobre o tema contrato futuro de milho, né, hoje é o que eu quero trazer para você. Você que está chegando aqui agora vai perceber que hoje o tema vai ficar... A gente vai olhar a parte técnica, mas o nosso foco aqui hoje é falar da contextualização, de como está o mercado físico, o que tem de projeção aí para o mercado físico, o que está impedindo o comportamento do contrato futuro de milho na bolsa aqui, né? O que está, né? Por que ficou ausente essa direção de preço? Acho que é um ponto interessante para você poder entender. Daí também aí a gente sabe, né? O mercado está avaliando aí a corrida presidencial pelo segundo turno aí, né? A gente vai ter o resultado final de semana aí, e o mercado, né? A gente vai entender um pouco disso, aonde o mercado está olhando nessa condição, aí o que o mercado está pensando em relação a essa situação e o que está no radar do mercado aí, beleza? Então, o que eu quero pontuar com você é que a gente percebe, eu vou fazendo assim, ó, que eu vou dividindo aqui com você, vou chamar a minha tela aqui. Eu vou dividir aqui com você. A gente percebe, né, que o milho, aqui está a cotação do preço do milho, tá? É o site do Invest, aqui é tudo que eu uso, tá? Aí para acompanhar os preços. Aqui eu fico olhando o boi, passo pelo milho, enfim, mas você vai ver aqui, ó, o que eu olho é milho, depois dou uma passada de olho na soja, né? A gente está olhando isso aí. Entendo que tem os outros mercados aqui, mas eu foco, né, esse é um site tranquilo, dá para acompanhar sem problema nenhum. Depois, eu estou chamando o boi aqui, porque você está olhando comigo o boi gordo, né? Por causa dessa chamada de atenção que fez o indicador Exalc aqui ontem e tal, a gente como estuda também, então fica atento, né? E eu estou vindo aqui no milho, ó, e perceba, o indicador está aqui, ó, indicador do milho Exalc BMF Bovespa. Você precisa saber, você que está chegando aqui agora pelo milho precisa saber, né? Então, é um preço que diz o padrão do contrato, né? Que é na base de Campinas, e essa é a precificação do mercado para o contrato de novembro, que é o mês presente, correspondente à data de 25/10, que é em relação ao pregão de ontem. O pregão de ontem, né, reflete esse indicador Exalc do 25/10. Hoje o indicador Exalc está sendo formado e a gente já tem o fechamento do mercado que foi igual a ontem, 86,29. Então veja, BMF parou em 86,29 e o Exalc
saiu do 85,08 para o 84,91. Mercado físico, nesse momento, fazendo essa interpretação. Emerson, mas a gente não tem aí, você sempre diz que a gente não tem uma grande expressão em relação à quantidade produtiva, ou seja, a quantidade pesquisada, na verdade, para tirar como parâmetro 84,91. Isso é uma realidade, tá? Sobre esta condição da realidade, a gente tem que entender que quando a gente entra num contrato, a gente já sabe que é o padrão indicador, está no contrato da Bolsa, tá? Então, só para você ficar atento a essa condição, não adianta, por hora não tem mudança, tá? Então, já te digo isso aí. Por isso, até mesmo, né, a gente está vendo aí, a Bolsa já falou do IFUT milho, né, que é o índice futuro do milho, mas até agora nada de negócio acontecer aí, tá bom? Então, olhando para o indicador exato que eu dividi a tela com vocês, está sentindo o mercado um pouco mais amarrado, é como a gente tem reportado aí, até mesmo a conversa com o nosso pessoal aí, né, a galera que opera com a gente lá dentro do grupo CBA no Resultado, alunos, mentorados, clientes, né, agências de notícias, né, agências aí que fazem projeções, estudos, né, agência de negócio, né, que é a Safra de Mercado, CMA, enfim, várias fontes, né, AgroLink, Notícias Agrícolas, várias fontes que a gente vai, por ter essas fontes disponíveis, a gente vai conversando com um, conversando com outro, e muito mais próximo de quem está aí no mercado de forma mais conjunta. Nessa condição de estar, né, quem está mais perto do mercado, está olhando para o mercado físico como uma condição de que o milho, de repente, não tenha mais uma movimentação de baixa. Ou seja, o produtor está olhando e pensando, né? Olhando e pensando, ele fala assim, ó, por mais que o preço do milho nos últimos anos, se a gente pegar um intervalo de 9 anos do milho, a gente tem uma recuperação, uma rentabilidade de 270% de alta no milho, enquanto a soja está no mesmo patamar. Só para você ter uma noção de tamanho que eu estou proporcionando para você aqui, é algo fundamental, tá? Então você veja que o preço do milho, ao longo da história, Emerson, mas ele não vai cair, o que subiu em 9 anos não vai cair em um mês. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou te falando que a gente está aqui com um dado estatístico do preço do comportamento, eu estou passando isso para você de primeira mão, que eu tenho certeza que você não sabia disso. Então, nesse 270% de alta para o milho aí, a gente entende que o produtor, acompanhando os últimos anos do milho acima de 100, quando olha um milho a nível de bolsa a 86,30, 86 reais, que é o que está trabalhando no novembro, o cara faz a conta e fala assim, 86, base Campinas, eu tirar para minha região, ele está vendo e fala, abaixo disso aqui, não, eu acho meio difícil. É essa a interpretação do produtor. Porém, vem os poréns, porque os poréns compreendem a estratégia. Porém, tem a seguinte situação. Alguns produtores estão até olhando e falam, cara, mas eu preciso fazer um caixa, eu preciso vender o milho aí. Mesmo nesse preço eu vou vender. O cara faz a opção de vender e aí tem uma estratégia que ele pode adotar. Caso o preço do milho suba, ele tem como adotar uma estratégia para se proteger. O Brasil Trade Agro aí para poder te ajudar nesse sentido. Na condição técnica dos preços, e aí o que é a condição técnica dos preços? O cara que está olhando para o indicador, está avaliando sim o comportamento do preço do mercado físico e está percebendo a movimentação dos preços. Aí vem o gráfico que a gente divide todos os dias aqui com você. Eu vou passar então aqui para a gente finalizar. Quanto tempo? Estamos tranquilo aqui, não quero fazer muito longo. Então eu vou mudar a tela para você. Está aqui, ó, CCMX20, né? A gente está com o preço 86,29, está falando, aqui estátua, o mercado congelou, né? Aqui congelou, recuperou, a gente está falando, há 2 dias o comprador poderia ter colocado o mercado a seu favor. Ontem ele conseguiu e hoje conseguiu de novo. Mas colocar a seu favor seria muito importante que ele incomodasse, de fato, o vendedor, ok? Vou repetir. Para que o mercado... para os compradores, viesse a incomodar, viesse proporcionar uma vantagem, teria que incomodar de fato os vendedores. Então nós vamos ver aqui, ó, os vendedores estão aqui nessa região. Vamos ver aqui o preço acima de 86,26 começa a incomodar uma certa faixa de vendedores. Acima disso, alguns vendedores podem falar assim, olha, e quem são esses vendedores? Dessa faixa aqui, ó, do 8565
até o 86,30. Todo mundo que vendeu do 86,30 até o 85,65, num determinado momento ficou ganhando, chegou a ganhar. Não muito quem vendeu a 85,65, mas acontece, porque o mercado bateu ali 85,65 e subiu. Poderia ter continuado a cair, vai 10, 20, poderia. O mercado rejeitou e somente depois, que foi ontem, veio testar essa região, fura, não fura, fura, não fura, perde, não perde, segura, segura, faz nova mínima, e aí o mercado sai com esses dois compradores, que não são compradores novos, a gente está falando isso, por isso da dificuldade de ganhar a movimentação de alta. E aí vem a parte técnica, nós estamos falando, o comprador precisa, para colocar o mercado para cima agora, tem que fazer dentro do nosso estudo, porque está congelado os números, aí você volta no estudo de ontem, mas eu vou falar para você. 86,30, 86,60. Aqui, ó, é entrar para essa região, os compradores têm que fazer um candle verde aqui. Esse é o objetivo dos compradores, beleza? Dos vendedores, aqui de novo, está dentro desse fibo verde, que é histórico aqui, o vendedor precisa trazer os preços para essa região. E ele vai se esforçar para essa condição, ok? Então, aqui, ó. O vendedor vai estar de olho aqui, ó. Colocar abaixo de 85,90 de novo, tá vendo? 86, 85,90. O que a gente tem aqui nos nossos números? Abaixo de 86,30, o mercado poderia fazer 85,90. Abaixo de 86,30, poderia fazer 85,90. Tá aqui, ó, a região do 85,90. Fez, ó, aqui, ó. Aqui, ó, quanto fez? Ó, fez bastante, né? Colocou dinheiro nessa região, só que rejeitou, infelizmente. Outro ponto, rejeita sem player novo, e aí fica o mercado dessa maneira que a gente está fazendo a leitura para você, beleza? Outro ponto que o mercado está olhando aí, né, é que o dólar, né, a cotação do dólar frente ao real está bastante pressionada por uma direção de alta, né? Eu vou colocar aqui, vou até dividir isso com você, que é efeito de ilustração mesmo, de educação, né? Para fomentar essa condição. E aqui está o contrato futuro de dólar, né? Eu acompanho no intradiário o tempo de 20, mas você percebe aí que, né, o mercado vai ultrapassando regiões e colocando o preço, e aí a gente vai olhar para o gráfico diário, colocando o preço em direção de mais movimentação, de estresse, de mais movimentação de alta, né? E a gente tem aqui, ó, acima de 5,377, 5,425, 425, 5,425 e 5,450, tá? Esse é o dólar aí que está aqui, dólar contínuo, tá? Esses são os níveis aí de preço que a gente tem. A gente parou com análise aqui, né? Tem um porquê do preço estar aqui nessa região, né? A gente está aqui, essa faixa de preço, ó, olhando, observando, você pode ver que está sempre com os estudos aí alinhado, né? O comprador está fazendo força, né? E aí, então, é essa região aqui, né? Aqui é final da... Aqui foi o início do mês, né? Depois da resposta do segundo turno, né? O mercado caiu e agora voltando, nem foi lá no estresse que estava na pré-eleição. Agora, essa situação aí, né, tem muito mais a ver com a preocupação mundial em relação à economia, aí fala-se dos Estados Unidos, aí taxa de juros e inflação. Estamos de olho acompanhando lá, o mercado está tentando, antecipando até mesmo, quem sabe, uma piora nessa condição lá. E aí o dólar, né, tenta... Esse tipo de comportamento do dólar inibe um pouco a chamada de novos participantes para entrar na venda do milho, né? Inibe um pouco, porque o cara vai falar, eu não vou vender milho aí, né? Ou não vou vender milho lá da frente, ou de repente vou vender o novembro e comprar o janeiro. Aí começa essas condições, mas essas estratégias aí ficarem à disposição aí do pessoal aí, tá beleza? Então, ó, os números você viu que é do estudo de ontem, mas de novo vamos falar. Para cima, 8,630, 8,660, 8,710, 8,740, depois a gente tem a região do 8,790. Quando a gente fala para a movimentação da baixa, a gente tem 8,590, 8,520, 8,475, 8,435, 8,4 e 8,365, beleza? Espero mais uma vez aí ter colaborado com o teu nível de evolução. Muito obrigado pela tua participação, né? Deixa teu comentário aqui abaixo, né? Deixa teu like aí também. E se esse vídeo fez sentido para você e pode contribuir com o conhecimento de mais pessoas, faça um convite para você que entregue esse vídeo de presente
para alguém, para que possa também aí evoluir e criar a oportunidade de fazer dinheiro operando contrato futuro de milho na B3. Tá certo? Muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.